Norte. O Norte é a principal região do Reino do Norte. Foi anteriormente uma das regiões constituintes dos Sete Reinos após a conquista Targaryen, mas se separou durante a Guerra dos Cinco Reis sob o Reino Norte Robb Stark. Após o Casamento Vermelho, o Norte retornou à jurisdição do Trono de Ferro sob a Casa Bolton. Depois que a Casa Stark recuperou o controle da região, o Norte mais uma vez se separou sob Jon Snow, que mais tarde prometeu o Norte à rainha Daenerys Targaryen em troca da ajuda da Casa Targaryen durante a Grande Guerra. Foi finalmente autorizado a se tornar independente novamente por Bran Stark após a Guerra de Daenerys Targaryen por Westeros. O Norte é governado a partir do Castelo de Winterfell pela Casa Stark. É a maior das 9 principais regiões do continente, quase igual em tamanho às outras 8 juntas. Sua população total é inferior a 1 milhão. O Norte também é considerado a região mais pobre dos Sete Reinos. Segundo a lenda, o Reino do Norte foi estabelecido há 8.000 anos por Bran, o construtor, fundador da Casa Stark, que construiu a muralha como um escudo contra o possível retorno dos caminhantes brancos. O Norte é a única região onde os primeiros homens conseguiram resistir com sucesso à invasão Andala, 6.000 anos antes da Guerra dos Cinco Reis. Como resultado, o Norte é a única região de Westeros em que a composição étnica é predominantemente primeiros homens, e a única região onde a cultura, costumes e tradições dos primeiros homens ainda predominam. Entre elas está a crença de que o homem que profere a sentença de morte deve brandir a espada ele mesmo. Em particular, a religião dos primeiros homens, a adoração dos deuses antigos da floresta, ainda é a fé dominante no Norte. A fé dos Sete, introduzida no sul de Westeros pelos Ândalos, encontrou pouca base no Norte. Como resultado, os guerreiros do Norte não são cavaleiros, ou com muito poucas exceções, porque o cavaleiro é um código de valores associado à fé dos Sete. No entanto, os guerreiros montados ainda são um ativo militar honrado e estimado no Norte, de modo que, enquanto os nortenhos como Ned Stark podem não carregar o título de Oser, a cavalaria do Norte é funcionalmente equivalente aos cavaleiros montados. Filhos bastardos de sangue nobre nascidos no Norte recebem o sobrenome Snow. As pessoas do Norte são conhecidas como Homens do Norte, ou Nortenhos, e, depreciativamente, como Lobos, em referência ao sigilo da Casa Stark. Nos livros. Nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, o Norte é uma área vasta em tamanho, mas relativamente leve em população. O Norte, devido à sua localização, é particularmente afetado durante os longos invernos, com milhares de pessoas mortas e a fome não é uma ocorrência rara devido à incapacidade de plantar durante anos a fio, fora das estufas especiais e castelos construídos sobre ou perto fontes termais, como Winterfell, ou respiradouros vulcânicos, como o Forte do Pavor da Casa Bolton. O povo do Norte, popularmente chamado de Homens do Norte ou Nortistas, é conhecido como uma raça resistente e resistente que despreza os confortos do sul quente ou suave. Eles adoram os velhos deuses da floresta, e os novos deuses dos Ândalos fizeram pouco progresso no Norte. Com algumas exceções, os guerreiros do Norte se recusam a receber ordens sagradas, e portanto, não podem se tornar cavaleiros. Alguns dos nortenhos vivem em áreas remotas e distantes, onde agem pouco mais como clãs e tribos de guerreiros selvagens. Mesmo esses povos remotos são vassalos dos Starks, no entanto, e têm permissão para manter seus próprios caminhos e tradições, desde que permaneçam leais a Winterfell, o que a maioria deles costuma fazer, pois os Starks têm uma história de serem governantes justos e honrados. Os Starks tratavam os clãs da montanha com respeito, referindo-se a eles como se fossem casas nobres de pequena escala, ou seja, chamando-os de Casa Vulgo e Casa Norrey, em vez de pensar neles com desdém como clãs ou inferiores. Personagens nos romances frequentemente comentam que o Norte é quase tão grande quanto o resto dos Sete Reinos juntos, uma observação repetida na série de TV. No livro Fonte Wood of Ice and Fire, de 2014, o autor do universo Mestre Yandel explica que, embora este seja um ditado muito comum, os mestres realizaram pesquisas de terra bastante precisas ao longo dos séculos, que revelaram que o Norte está realmente mais perto de cerca de 1/3 da área total dos Sete Reinos, não a metade. Geografia. As fronteiras do Norte são consideradas o Mar do Poente a oeste e o Mar Tremendo a leste, a muralha ao norte e as colinas e pântanos do Gargalo ao sul. A Guarda da Água Cinzenta e sua casa governante, a Casa Reed, são a família nobre mais ao sul que deve lealdade a Winterfell. Da mesma forma, Leste Arte e sua casa governante, Casa Umber, são a família nobre mais setentrional juramentada a Winterfell. Além do último lar vem as Terras da Dádiva sob o controle da politicamente neutra Patrulha da Noite e, eventualmente, a própria muralha. Na costa noroeste do norte está a grande baía de gelo no Mar do Poente. Bear Island, a sede da Casa Mormon, fica na porção central da baía. A costa sul da Baía de Gelo fica ao norte da grande floresta de Wolfswood. A península Sea Dragon Point é cercada pela baía.
Na costa nordeste do norte fica a Baía das Focas no Mar Tremendo. O grande e remoto Skagos e o menor Skane estão ambos na baía como parte de um grupo de ilhas, todas consideradas partes do norte. O clima do norte, embora severo em geral, varia de temperado frio, marítimo, ao redor do Gargalo, a temperado frio ao redor de Winterfell e ao subártico na muralha. As terras ao sul de Winterfell que levam ao Gargalo são quase tão férteis quanto as terras fluviais ao sul, e são a região agrícola mais produtiva do norte. O próprio pescoço está cheio de pântanos. A queda de neve geralmente aumenta à medida que se move para o norte ao longo da Kings Road. Castelos. Casa Stark Mansfield, PNG Winterfell, a sede da Casa Stark, centro administrativo do norte. House Mormon Mansfield, PNG Bear Island, a sede da Casa Mormon, agora extinta. Casa Servin Mansfield, PNG Castelo Servin, a sede da Casa Servin. House Glover Mansfield, PNG Deepwood Motte, a sede da Casa Glover, recentemente libertada da ocupação Ironborno. House Bolton Mansfield, PNG O Forte do Pavor, a sede da Casa Bolton, agora extinta. Casa Reed Mansfield, PNG Greywater, a sede da Casa Reed, a casa mais ao sul juramentada a Winterfell. Casa Orvode Mansfield, PNG Orvode, a sede da Casa Orvode. Casa Karstark Mansfield, PNG Carold, a sede da Casa Karstark, agora extinta. House Umber Mansfield, PNG Última Lareira, a sede da Casa Umber, agora extinta. Praça de Torren, sede da Casa Talhartata. House Manderley Mansfield, PNG Porto Branco, a sede da Casa Manderley, a única cidade e principal porto do norte. Dedo de Flint. Fosso Cailin, um castelo em ruínas no extremo norte do Gargalo, atualmente desocupado. Barrowton, uma fortaleza nas Barrowlands, sede da Casa Dastin. Castelo Velho. Hansgat, uma fortaleza na foz de Broken Brent. Patrulha da Viúva, sede da Casa Flint, vassalos da Casa Stark. Fortaleza de Dormund, sede da Casa Dormund, vassalos da Casa Stark. Regiões. O Pescoço. Os rios, governados pela Casa Rizel. Cabo Kraken. Os Barrowlands. A Costa Pedregosa. Ponto do Dragão do Mar. A Mata dos Lobos. Os Penhascos Cinzentos. Ilhas. Ilha do Urso. Skagos. Skane. Áreas costeiras. A Baía de Gelo. A Baía das Focas. Baía de Blazevater. A Mordida. Rios e lagos. A Faca Branca. O Galho Quebrado. A Água que Chora. O Último Rio. Lago Longo. Força Militar. Soldados do Norte são distinguíveis de outros soldados e são renunciados a serem guerreiros ferozes. A característica mais distinguível da armadura dos nortistas são os reforços de couro em seus uniformes. Por exemplo, os soldados Stark usam couro cravejado sobre suas cotas de malha e estofamento, os soldados Bolton usavam túnicas de couro fervido sobre suas cotas de malha, e os soldados Mormon se equipavam com coletes de couro. O norte não é tão rico quanto as outras regiões, portanto, armaduras de placas de aço são raras, com apenas algumas casas, como a Casa Glover, podendo comprá-las. No entanto, alguns nobres podem comprar muitas peças de armadura de placas, como Robb Stark, e em raras ocasiões ternos inteiros de placas caras, como Jorah Mormon. Devido ao vasto tamanho do norte, reunir toda a força militar dos Starks e seus vassalos é um processo difícil, exigindo meses de viagem e a capacidade de fornecer e alimentar o hospedeiro antes mesmo de partir. Por esta razão, os 18.000 homens que Robb Stark leva para o sul para enfrentar o exército das terras ocidentais não é a força total do norte, apenas o que poderia ser reunido em um prazo relativamente curto. As forças deixadas para guardar eram desconhecidas, mas castelos principais como Winterfell e Dreadfort foram capazes de levantar algumas centenas de homens com facilidade. Na época da Batalha do Garfo Amarelo, no entanto, o exército Stark é aliado da Casa Tully e seus vassalos, incluindo a Casa Frey, então estima-se que sua força seja igual ou maior que o exército Lannister. Durante o Casamento Vermelho, quase todo o exército do norte presente nas Gêmeas é aniquilado, com qualquer um que consiga escapar do massacre sendo caçado pela Casa Frey. Enquanto as casas Bolton e Karstark permanecem praticamente ilesas e representam metade da mão de obra no norte com os Umbers, a única possibilidade de apoio militar aos herdeiros dispersos da casa Stark vem da guarnição restante das tropas de outras casas do norte, desde que não dobrar o joelho para o novo diretor do norte, Roose Bolton. Durante o conflito além da muralha, Jon estabelece uma aliança entre a Patrulha da Noite e pelo menos 2.000 povos livres. Com sua morte temporária libertando-o de seus votos, e os selvagens ainda leais a ele, os selvagens agora são soldados não oficiais do norte.
Jon e Sansa convencem algumas das casas menores a se unirem em torno deles, dando-lhes 2.405 homens. Durante a Batalha dos Bastardos, os Starks e seus aliados chegaram perto da destruição total. Eles foram salvos pela intervenção de um exército considerável do Vale de Arryn liderado por Sansa e Petyr Baelís. Logo após a Batalha dos Bastardos, Jon e Sansa tratam com todos os Lordes do Norte e os Lordes do Vale. Lyanna Mormont declara Jon o Rei do Norte, logo é seguido por Viman Manderly, Robert Glover, Clay Servin e o resto dos Lordes do Norte. Em Pedra do Dragão, Jon lamenta da voz que toda a força combinada de armas no Norte neste momento, incluindo velhos e garotos verdes, seja provavelmente inferior a 10.000 homens. Embora não seja especificado, é possível que o Norte possua vários navios, já que Jon usa um para sua viagem de Porto Branco à Pedra do Dragão. Durante a Batalha de Winterfell, metade do exército do Norte é destruída. As forças do Norte mais tarde participam da Batalha de Porto Real ao lado das tropas do Vale Targaryen, aparentemente não tendo perdas significativas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!